uma vez, seja bem-vindo ao nosso canal Teologia Aprendida Mais. Estamos aqui presentes, apostos para gravar um novo vídeo e queremos gravar trazendo uma temática, um título aí sobre Baal, o Deus da sensualidade. Baal, o Deus da sensualidade, o Deus da fertilidade, o Deus da fecundidade, mas o Deus da sensualidade. Então uma pergunta era, quem era Baal? Quem era Baal? Era o Deus supremo dos cananeus. Em hebraico, Baal significa senhor, significa dono, proprietário. Seus adoradores acreditavam fosse o ídolo o responsável pela abundância da terra e pela fertilidade do ventre. Em Peor, região de Moabe, havia uma versão local dessa divindade que era adorada conjuntamente por moabitas, midianitas. Foi nessa localidade de Sintim, bem defronte de Jericó, que Israel rompeu aliança com seu Deus, pondo-se a cultuar a Baal. Baal sempre foi uma pedra de tropeço para o povo de Israel, esse mito. Como Baal era adorado? Sendo o Deus da fertilidade, seu culto era marcado pela crueldade, por uma devassidão que envergonharia até Sodoma e Gomorra. Em sua cerimônia havia, primeiro, sacrifício de vítimas humanas, terrível. Segundo, orgias e os mais inimagináveis desregramentos. Terceiro, logicamente, louvores a Baal. Louvores a Baal. Em Canaã, na terra de Canaã, era muito venerado como o Deus do trovão. O seu nome é uma palavra semítica, O seu nome é uma palavra semítica que significa senhor, dono, proprietário, como eu já falei, sendo inicialmente um título que depois se tornou o próprio nome. Havia vários deuses Baal para diversas tribos, como se pode verificar no Velho Testamento, em que se refere o Baal de cada tribo. Daí que se emprega também o plural de Baalim. Apesar da diversidade, os Baalins tinham característica mais ou menos semelhante em cada ritual, em cada tribo, em cada povo. O Baal era filho de Dagon, o deus das sementeiras, e renascia por vezes na primavera depois de morrer no outono. Baal morria, ele morria no outono, não, ele morria, a questão se diz que ele morria no inverno, e nascia ou renascia na primavera. Então, isso representava o ciclo da fertilidade, sendo-lhe oferecido por isso os primeiros frutos. Como estava associada à fecundidade, era acompanhada normalmente pela deusa da sensualidade, Astarte, Astarte ou Astarote, sendo-lhe oferecida verdadeiros orgias. O culto a esses deuses incluía também sacrifícios, sacrifícios humanos, a preparação de bolos sagrados e exercícios brutais. É no caso de Elias que eles começam a se retalhar, começam a se desconfigurar, e etc. O culto a Baal se tornou muito comum no Oriente Próximo. Por isso Baal é mencionado em fontes fenícias, babilônica, aramaica, até egípcia. Em algumas fontes ugaríticas, Baal é citado como filho do deus El. Em outra ocorrência, Baal aparece como filho de Dagon, o deus cultuado pelos filisteus. Como o título Baal é empregado a diferentes divindades locais, às vezes é difícil saber se em todas as ocorrências é o mesmo deus que está em foco. Baal também aparece muitas vezes associado a Azera, a sua mãe, a sua consorte. Então, o pai de Baal em algumas culturas é Dagon, em outras culturas, como a cultura ugarítica, é El. A sua mãe é Azera, que é a deusa da maternidade, a deusa da fecundidade, a deusa da sensualidade também, que é Azera, a deusa da maternidade e da fertilidade. A idolatria a Baal entre os israelitas. O Antigo Testamento relata muitos casos de adoração a Baal. Inclusive, por muitas vezes o povo de Israel esteve envolvido no culto a Baal. Desde a época de Moisés, o culto a esse falso deus foi um problema. Balaão aconselhou o rei Balaque de Moabe a seduzir os israelitas. A idolatria de Baal, Peor, um desastre. Depois da época do juiz, havia altares dedicados a Baal. Mas, sem dúvida, o auge da adoração a Baal em Israel ocorreu durante o reinado de Acabe. Acabe casou-se com a princesa Jezabel do Sidônio. Ela era uma mulher perversa, idólatra, e fez questão de introduzir o culto a Baal. E
a Azera. Nesse caso, a divindade referida era Melcarte, né? Baal dos Sidônios, né? Então, enquanto Jezabel perseguiu os profetas do Senhor, ela também sustentava centenas de profetas pagãos. Assim, o culto a Javé foi quase abolido em Israel, com exceção dos relativamente poucos que dobravam seu joelho a Baal. Elias foi o profeta de Deus que se opôs a essa decadente situação de Israel, o grande profeta Elias. Depois do tempo de Acabe, por mais algumas vezes os israelitas cederam a adoração a Baal. O rei Acabe chegou a fazer imagens a Baal até mesmo um templo. Por diversas vezes os profetas do Senhor condenaram a idolatria e o culto a Baal em Israel, né? A infidelidade israelita era vista como um grave adultério, né? E foi abordada de forma detalhada durante o ministério do profeta Oséias. Alguns reis procuraram abolir a adoração a Baal em Israel, como, por exemplo, o rei Josias, né? Que procurou bastante acabar. A adoração a Baal era completamente imoral. A adoração a Baal era completamente imoral. Nos cultos e rituais dedicados a esse falso Deus, havia orgia, prostituição e muitos atos lascivos, como eu já falei. Até mesmo as imagens de Baal eram cariciadas e beijadas, né? Beijavam os pés de Baal e etc. Essas imagens normalmente tinham aparência de touros e bezerros, né? A cabeça dele parece era de um touro, tinha uma estatueta, etc. Do episódio em que o profeta Elias desafiou os profetas de Baal, é possível perceber alguns elementos de adoração a esses falsos deuses. Seus devotos entravam num tipo de estado de transe, acompanhado de muitas histeria. Tentava agravá-lo, mutilar seus próprios corpos, né? O culto a Baal também exigia oferendas, até sacrifícios humanos. Através do profeta Jeremias, Deus denunciou e condenou sacrifício infantil a Baal. Os próprios pais entregaram seus filhos em holocausto para serem queimados do culto a Baal. Então, as três principais variações do nome Baal aplicada à mesma divindade ou mesmo às outras culturas ou outras divindades locais são Baal, Berit, né, significa Senhor da Aliança, era cultuado pelos amorreus e cujo santuário ficava em Siquém. Juízes 9:1. Baal Peor significava Senhor do Monte Peor, era cultuado pelos Moabitas e pelos Midianitas, né? Número 25:1, Deuteronômio 4:3, tá? E Baal Zebud significa Senhor das Moscas. Alguns intérpretes acreditam que a designação correta desse falso deus era Baal Zebub, que significa Senhor Príncipe. Então Baal Zebud talvez tenha sido uma designação de zombaria. Era cultuado em Ecrom, uma cidade dos filisteus. Tá? Então está a figura de Baal. Baal, na verdade, é um mito, né, que representa a fecundidade da terra, a estação da terra, a vegetação, o plantio, a colheita, entendeu? Mas uma prova final, Baal é um deus falso, não existe. Se existisse, havia ouvido os profetas, os 800 profetas de Baal e de Azera, 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera, que durante 6 horas da manhã até meio-dia da tarde, Baal não ouviu e Elias o zombou dele, está dormindo, está viajando, não sabe o que fazer. Então eles começaram a se retalhar, começaram a praticar toda aquela arte, né, imoral, aquela arte banal, aquela arte totalmente hedionda, e Baal não respondeu. Mas quando Elias evocou a Deus, Deus respondeu com fogo. Então ficou aquela palavra: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Ou é Javé, que é o verdadeiro Deus, ou é Baal, que é o falso Deus. Mas o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E o Deus verdadeiro é Javé, o Criador do céu e da terra. Obrigado, a paz do Senhor. Acesse o nosso canal Teologia Aprenda Mais. Deixe o seu like, compartilhe nossos vídeos. E até mais. Shalom e a paz do Senhor.